Olá, boa noite. Estamos ao vivo no nosso podcast Palavra que Muda, no nosso episódio número 5. Eu sou o Fernando Mendonça, na técnica o nosso grande e querido Matheus Fernandes, e esse é meu amigo Guilherme. Boa noite, Gui. Boa noite, é um prazer falar com você, é um prazer ter a sua audiência mais uma vez. A gente fica feliz em saber que existem pessoas que querem melhorar, que querem ouvir da palavra de Deus e ouvir assim com direcionamento para viver melhor. É isso aí. Viver melhor. Esse é o nosso objetivo, Exato. né? E hoje nós temos o nosso tema do episódio número 5. O tema é rejeição. E antes de iniciarmos, vamos compartilhar esse link, né, Guilherme? Com certeza, faça isso. Com certeza, compartilhe esse link. Rejeição é um tema que mexe com as pessoas. Existem muitas pessoas sofrendo por essa questão de rejeição. Não deixe de compartilhar. Compartilhe para muitas pessoas, compartilhe para os seus contatos. Vamos colocar no mínimo uma meta para cada pessoa que está lá. Adoro meta. Compartilhar com no mínimo mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas, no mínimo. É um número bom. Isso, e não ótimo. é difícil. Não. Se quiser compartilhar com mais gente, faça isso. Mas no mínimo 2 pessoas, vai. No mínimo 2 pessoas, você pode fazer isso. No mínimo 2 contatos. Pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra. Precisa ouvir sobre rejeição. É o nosso tema do nosso podcast Palavra que Muda, e também vamos repetir o que falamos da semana passada sobre as novidades que vem por aí, né, Guilherme? Sim, sim. Nós temos novidades, nós estaremos em breve no nosso canal próprio do podcast Palavra que Muda, um canal onde teremos cortes, teremos todos os vídeos, teremos o Instagram, Palavra que Muda também. Então já fica esperto, acompanha a gente aí, fica ligado. A nossa, pelo menos a última conversa que eu e o Fernando a gente teve, a nossa meta, o nosso objetivo é que o próximo episódio seja já transmitido nesse nosso novo canal. Então você que tem nos acompanhado aqui pelo canal da Igreja Boa Semente, fique ligado que no próximo episódio, muito provavelmente, estaremos ao vivo no nosso canal próprio, tá bom? Exatamente. E você que quer sugerir temas para nós discutirmos aqui, falarmos, por favor, mande um direct no nosso Instagram. Né, Matheus? Cadê o nosso Instagram, Matheus? Deve estar por aí. Está chegando, está chegando. Nosso Instagram está chegando. Mande aí um direct aí. Está aí embaixo para você, no meu Instagram, no do Guilherme. Manda um direct, fale sobre esse assunto, que é um assunto que eu gostaria muito de ouvir. Esse é só o nosso 5º episódio, né, Guilherme? É só o 5º. Só o 5º episódio. Se Deus abençoar e quiser, tem muito mais por vir. Muito mais, porque nós fazemos isso porque gostamos muito de fazer e temos recebido, graças a Deus, uns feedbacks muito bons. Né, Gui? O pessoal tem falado conosco, tem sido abençoado, as vidas têm sido transformadas, não por nós, mas por essa palavra que é tão poderosa que a gente fala aqui, e a gente fica muito feliz com isso, né, Gui? Com certeza, a gente recebe feedback do pessoal do norte, do país, pelo Instagram, recebe bastante. Então a gente fica feliz que tenha alcançado um público bom. A gente fica feliz. É isso aí. E vamos então para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. Guilherme, rejeição, ser rejeitado, a palavra é pesada, né? Muito pesada. Muito pesada. Então, rejeição é o processo de não ser aceito. Rejeição é um processo de não ser amado. Rejeição é o processo de não ser validado. E isso gera no ser humano uma dificuldade grande, porque assim, a gente seria hipócrita se nós disséssemos que nós não precisamos das pessoas ou de elogio das pessoas, de consideração das pessoas, de amor das pessoas. Quando nós fazemos qualquer trabalho, no seu trabalho, no meu trabalho, nós gostamos de ouvir que as pessoas gostam de nós. Sim. Nós gostamos de ouvir que as pessoas admiram o nosso trabalho. Todo mundo gosta de elogio. A gente seria hipócrita, né, se dissesse que não. Porque o ser humano gosta e o ser humano precisa. Ele precisa dessa validação, precisa de olhares das pessoas para ele. Então, a rejeição é quando isso não acontece. Sim. Ou pior, a gente acha que não acontece. Exato. Porque aí cria uma coisa na cabeça muito, muito ruim. Então, quantas pessoas hoje têm sofrido por causa de rejeição? Quantas pessoas têm sofrido por talvez uma rejeição que ela não é recente? Pessoas têm sofrido por uma rejeição que às vezes ela é de muitos anos atrás. Uma rejeição
paterna ou materna da infância, as pessoas hoje têm 40, 50 anos. É uma rejeição amorosa que já passou 20, Sim, 30 não anos superou, atrás. não superou até não hoje, supera. Uma rejeição de pessoas, uma rejeição de irmãos, uma rejeição... as pessoas vivem uma rejeição. Algumas pessoas vivem as consequências da rejeição e acham que não. Mas nesse nosso bate-papo hoje, Gui, no que nós estudamos, e para você que nos assiste, nós não estudamos junto, nós pensamos, nós apenas nos reunimos para montar o tema. Para né? juntar as ideias. Para montar o tema e depois... Vamos falar disso, vamos. Vê o que você quer falar, eu vejo e na hora nós falamos. É assim que funciona e tem sido muito bom. Sim. Então, a rejeição, ela é uma raiz amarga. E em Isaías 61, verso 3, Deus diz ao povo que eles deveriam ser árvores de justiça. Deus compara o povo a uma árvore. E toda árvore tem raízes. E as raízes, quando as raízes da árvore elas estão contaminadas, então a árvore toda é contaminada, então os frutos são contaminados. Sim. Então, a rejeição é algo que entra no coração, nas raízes da alma. Sim. E todo o resto é contaminado por isso. Tudo sofre, né? Tudo sofre. Por esse evento. Por esse evento. Então, as raízes, quando nós temos raízes na rejeição, nós não conseguimos viver direito. Porque estamos amargos de alguma maneira. Porque todo rejeitado ele tem que demonstrar algo no seu comportamento, buscando essa aprovação. De alguma maneira ele faz isso. Sim. E aí ele nunca consegue encontrar o que ele está procurando, né? Sim, concordo. Eu posso dizer que a gente entra em um ciclo, né? Sim. A gente entra no ciclo de eu me sinto rejeitado. Eu tenho um complexo de rejeição. Então, por eu ter esse complexo de rejeição, eu quero agradar a todos, porque eu me sinto rejeitado. E agradar a todos é algo que não existe. Não tem como agradar a todos. Ninguém consegue agradar a todo mundo. Exatamente. As pessoas dizem, nem Jesus agradou a todos, e de fato não agradou. Não. Jesus sendo perfeito, sendo um ser humano, enquanto ser humano, o melhor ser humano que poderia existir, ele foi rejeitado, humilhado, ele foi morto pelos seus ali compatriotas. Então, não existe agradar a todo mundo. Então, o complexo de rejeição leva eu tentar agradar a todos, que por sua vez me leva a uma decepção, porque isso é impossível. Sim. Então, veja que forma um ciclo. Eu tenho o complexo da rejeição, eu tento agradar a todos porque me sinto rejeitado, mas agradar a todos não existe, então eu me decepciono mais ainda, então eu me sinto mais rejeitado, e então esse ciclo vai se repetindo. E isso é um perigo, porque o complexo da rejeição, o complexo, para iniciar, é uma crença constante. Então, o complexo da rejeição é aquela pessoa que crê constantemente que ela vai ser rejeitada. Por isso até que você disse, às vezes as pessoas estão sofrendo hoje por algo que aconteceu no passado. Elas estão sob o efeito desse complexo, elas creem constantemente que serão rejeitadas. Então elas, quando entram em um novo relacionamento ou em algo que elas se dispõem a fazer, ela já entra com esse pensamento. E, gente, como eu disse, não tem como agradar a todo mundo. Então a gente precisa entender que a rejeição ela vai acontecer. A gente vai estar disposto e a gente vai estar exposto a ela, e a gente precisa encarar ela, entender a rejeição e avançar. Isso é interessante quando nós falamos que há diversos tipos de rejeição, né? Essa primeira que você puxou é a rejeição das pessoas. As pessoas que simplesmente rejeitam, ou não gostam, ou não querem se aproximar, pessoas que rejeitam. Tem um estudioso, um pesquisador, que ele queria analisar quais são as causas da rejeição. E ele fez um experimento, é muito legal isso. Qual que foi o experimento? Ele já esperava o não das pessoas, então ele ia na rua, encontrava você e falava, posso te dar um abraço? E as pessoas falavam, não. Ele chegava assim, e ele já esperava esse não. E ele perguntava por quê. E as pessoas tinham a sua justificativa, porque eu não te conheço, porque eu não sei quem você é. Então ele não recebia aquele abraço. As pessoas, elas rejeitavam ele. Tá. Ele fez um segundo experimento. O segundo experimento dele, ele
comprou várias flores e ele ia em casas que tinham jardins e batia palma ali e falava com as pessoas: posso plantar essas flores aí? E algumas pessoas aceitavam, mas outras não aceitavam. E ele perguntava: por que não? Aí uma disse: não, porque eu já tenho esse tipo de flor, eu não quero. A outra falava: eu estou saindo de casa, não tem como eu te deixar aqui. Sim. Então, ele percebeu, ele teve essa coisa genial de ter essa ideia e chegou à conclusão de que ele era sempre rejeitado por motivo dos outros. Sim. Então, a rejeição é algo que vem das outras pessoas, pelas ideias delas, pela vida delas, pelo sofrimento delas, pelos conceitos delas. A rejeição, Gui, ela nunca é nossa, por motivos nossos. E o rejeitado, ele sempre acha que ele está sendo rejeitado por ele. O rejeitado sempre acha que a rejeição é porque ele não é suficiente. Sim. É porque ele não é capaz. É porque ele é chato. É porque ele não é agradável. E não é. A rejeição, ela é um filtro externo. Você me rejeita pelas suas razões. Não necessariamente eu sou uma pessoa que mereça ser rejeitada. Mas você me rejeita e tem pelas suas razões. E eu não consigo enxergar isso. Eu enxergo apenas as minhas razões. Se você me rejeita, se eu não sou bom para você, é sempre por mim. Então, esse pesquisador, olha que interessante. Por que as pessoas rejeitavam ele? Pelos motivos dela. Eu não conheço você, então eu não vou te dar um abraço. Sim. Olha, eu tenho outras coisas para fazer, Estou então atrasado. eu rejeito as suas flores. Então, e isso é uma coisa que você precisa pensar. A rejeição, muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, ela é por razões dos outros. Sim. Ela é por questões externas a você e não por questões internas. O filtro, e aí vai de conseguirmos fazer o nosso filtro da rejeição, porque a rejeição é por razões que eu nunca vou conseguir supri-las. Porque ela é sua, não é? Sim, exatamente. Eu tentar levar a minha vida no teu padrão, levar a minha vida no teu molde, né? Isso. Sim. Aí não, cada um tem o seu padrão ali de vida, sua personalidade, enfim. E eu também acrescento nessa conversa aquele tipo de rejeição, Nando, que eu me sinto rejeitado quando na verdade eu não estou sendo rejeitado. Ah, isso é muito interessante. Eu crio em minha mente que todos me rejeitam. Sim. Crio em minha mente que tudo conspira contra mim. Ninguém me quer por perto, a situação não colabora. Eu me sinto rejeitado, quando na realidade eu não estou sendo rejeitado. Isso não. Por quê? Porque a autoimagem que eu faço sobre mim é de que as pessoas, o jeito que eu sou, as pessoas me rejeitam. Exato. Do jeito que eu sou. Então as pessoas me rejeitam por quê? Porque sou eu mesmo. Então elas já vão me rejeitar. Então, se você olhou para mim, eu já crio a impressão de que você está me olhando com desdenho. Porque eu não consigo fazer o filtro da rejeição que eu te falei. Exato. Eu não consigo entender as razões do outro e as minhas razões. Porque eu tenho razões para ser rejeitado e essas razões não existem. Eu me acho uma pessoa, por diversos motivos, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não mereço a atenção dos outros. E aí eu começo a criar coisas de que as pessoas realmente não estão me dando atenção. É estranho isso, mas é exatamente isso que acontece. Sim. Eu começo a enxergar as pessoas de uma maneira que elas não estão me enxergando. É aquela história assim, uma vez eu ouvi alguém falar o seguinte: a gente entra no restaurante achando que todo mundo tá vendo a gente, né? Sim, já ouviu alguém falar? Sim. Todo mundo tá me vendo. Eu entro no restaurante, meu Deus, minha roupa, como eu estou andando, como eu estou... Gente, não tem ninguém olhando para você. Sim. Tá todo mundo olhando para os pratos, todo mundo preocupado com isso, né? Então, realmente, a gente às vezes acha que as pessoas estão... colocando uma atenção em nós, quando na realidade não estão, é tudo coisa nossa mesmo, né? E sobre essa questão da rejeição, Samuel, em determinado momento da sua caminhada, ele se sente rejeitado. Sim. E eu notei que em 1 Samuel capítulo 8, Samuel ele se sente rejeitado quando o povo pede por um rei. Até então, na época, quem governava era os juízes, né? Então o povo pede por um rei. E Samuel ele não gosta daquela palavra e ele vai orar, falar com Deus. E aí Deus responde assim para ele: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você,
Eles estão rejeitando a mim. Mas até ele receber essa palavra de Deus, ele estava achando que o problema era com ele. Então ele estava começando a se sentir rejeitado. Então nós estamos aqui hoje para te dizer, calma, é normal se sentir rejeitado, é normal ser rejeitado, você vai encontrar isso em sua vida, mas é preciso entender que às vezes essa rejeição, ela não é com você, ou às vezes ela nem existe, só existe na sua mente, e que é normal. Acima de qualquer circunstância que for, é preciso ressignificar a rejeição quando ela existe e avançar, sobretudo. Sim, quando a gente fala de Samuel, por exemplo, o povo estava revoltado por razões deles. Sim. Eles queriam um rei para ficar igual às outras nações. Para ficar igual às outras nações. A reclamação não era com o profeta. Sim. A reclamação era que eles queriam ser igual às outras nações. Então, as razões são do outro. Então, isso é muito importante porque rejeição traz insegurança. Muita. Talvez o profeta ali ele tenha ficado inseguro, tanto é que Deus vem com a palavra para dizer para ele, calma que não é com você, porque traz a insegurança. E a rejeição traz uma insegurança que faz com que eu pense que para eu me sentir seguro, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser amado, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser bonito. Tá, eu posso ser todas essas coisas. Sim, mas essas coisas são na minha visão, não na visão do outro. As razões do outro não me importam. As razões suas para me querer ou não me importa. Eu preciso ter as minhas razões. A rejeição tem a ver com as minhas razões. Se sentir rejeitado ou não tem a ver com a visão que eu tenho sobre mim mesmo. Sim. Então, como você tem se visto? Como você tem se analisado? Você tem se visto uma pessoa inteligente? Você tem se visto uma pessoa amável? Você tem se visto uma pessoa bonita? Você tem se visto uma pessoa querida? Uma pessoa legal? Ótimo, porque se você não se vê assim, você vai achar que todas as pessoas também não te veem assim. E você vai querer sempre fazer algo a mais para agradar alguém. Isso desgasta demais. Sim. Fazer algo a mais para agradar alguém desgasta muito. Então, rejeição é isso. Rejeição é uma impressão que eu crio, nessa que nós estamos falando. Nessa parte inicial. É claro que existe aquelas rejeições que de fato acontecem. Sim, nós vamos entrar nela. Nós vamos falar dela, mas essa rejeição inicial é justamente isso. É uma impressão que eu tenho ou que as pessoas estão me rejeitando. Ou se não é a impressão que eu tenho, as pessoas realmente estão me rejeitando. Mas por razões delas, não minhas. Que não cabe a minha pessoa tentar me adaptar a eles, né? Cabe, assim, eu diria uma reflexão para deixa eu entender. Sim, pelo menos. Estou sendo rejeitado, as pessoas estão me negando. É por alguma coisa que eu deva alterar no meu comportamento ou não? Cabe uma reflexão. Eu preciso alterar alguma coisa? Não. Elas só não estão me aceitando por questões delas mesmo, como você está dizendo. Então, não. Então, eu estou normal. Então, beleza. Então, vamos seguir a vida. Agora, não. Existe um ponto que me rejeitaram por causa desse ponto. Não. Então, vamos fazer alguma alteração aqui. No caso contrário, não. A gente não precisa ficar mudando para agradar ninguém. Claro que não. Para ser aceito, né? A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Exato. Ele vem para o seu povo e o seu povo o rejeitou. Mas rejeitou, quem era Jesus para ser rejeitado? O Cristo, com todas as qualidades que tinha, não, as razões eram dele. Sim. Então, se você se sente rejeitado, pense nisso. As razões para que você seja rejeitado não são suas. O filtro quem faz é você. E esse filtro é interno. Nós temos o costume de olhar para o externo em tudo. Toda hora. Então, nós temos o costume de querer agradar as pessoas. Nós temos o costume de agradar a todos. Então, enquanto nós não pararmos de querer agradar a todos e primeiro se amar, amor próprio, porque quando a Bíblia vai falar em amor, então Jesus fala sobre amor. Sim. Então ele vai falar que amor é o segredo do mandamento. Do mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ótimo, fantástico. E o segundo? O segundo é amar ao próximo. Como? A ti mesmo. A ti mesmo. Então, como você se ama? Nós não nos amamos e esperamos amor do outro. Sim. E esperamos amar o outro. E isso é muito interessante. Quem não se ama não consegue amar o outro.
Exato, porque se eu vou amar o outro como eu me amo, se eu não me amo, não fecha a conta. Se eu me considero uma pessoa inferior, se eu me considero uma pessoa não merecedora de amor, então eu considero que eu tenho que dar às outras pessoas muito mais do que seria o normal. Sim. Então fica aquele amor desgastante. E nós só conseguimos dar aquilo que temos, né? Sim. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho amor, como eu vou tentar dar? Então gera esse desgaste que você diz, né? Gera um desgaste forte, porque eu tenho que criar um amor que não existe e fica cansativo, exatamente. Né? Eu vou criando esse amor e esse amor... E aí eu acho que nunca é suficiente. Tanto o amor que eu recebo das pessoas, quanto o amor que eu dou para as pessoas. Então, fica essa dica. Se você não se amar, não tem como amar o outro. Né? E hoje, muitas pessoas que se sentem rejeitadas, elas vivem o amor migalha. Porque se ela não é merecedora de amor, se ela acha que se ela não se ama, se ela acha que ela não é merecedora desse amor todo, então ela vive de migalhas, ela vive relacionamentos difíceis de pessoas que abusam, tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos de amizade. Ela vive querendo servir pessoas e as pessoas pisam em cima dela e ela acha que é isso mesmo. Então, um amor migalha. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Por quê? Porque não se ama. Então, Jesus é bem claro lá. Tem duas passagens, mas acho que é Marcos, né? Eu acho que é Marcos no capítulo 12, verso 31. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós usamos muito esse texto para falar de, olha, você tem que amar mais as pessoas, porque você gosta de você, mas enquanto você não se gosta. Exato. Você não se ama, você não se conhece, você não se dá valor. Como você vai dar valor ao próximo? Então, cuidado para que você não esteja vivendo amor migalha, vivendo de migalhinhas de amor, porque você precisa se amar primeiro. Sim. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se amar primeiro, para que depois você, então, consiga amar as pessoas. Senão, se as pessoas não te der muito, você se sente rejeitado. E aí entra aquele ciclo que eu falei no início. E isso que você disse faz um gancho muito bom com aquilo que a gente falou no episódio passado. A gente se acostuma a viver de determinadas formas e a gente se acostuma a viver com esse amor migalhas aí. E a gente tá fadado a passar a vida toda sofrendo e enfrentando isso. Então, na realidade, é um chamado isso, né? Saia dessa posição, em frente, entenda que existe mais do que isso, ame-se inicialmente, claro. e entenda que existe mais coisa para você. Né? E olha que interessante o comentário aqui que... O pastor Eliseu colocou aqui agora. Olha a pergunta que ele fez, Gui. Vamos lá. Que legal. Será que alguma situação, a rejeição, pode ser resposta ao meu comportamento e não a mim como pessoa? Olha que interessante. Exato. Será que a rejeição, eu não estou sendo rejeitado muitas vezes, não pela pessoa que eu sou, mas pelo comportamento que eu estou tendo com as pessoas? Digamos assim, o meu comportamento é que é rejeitado e não eu. Então é isso. E aí cabe a mudança que eu falei inicialmente. Sim. Então, quando me rejeitam pessoa, não, eu não me mudo. Agora, quando rejeitam um comportamento meu, espera aí. Então, cabe uma análise, cabe eu entender se de fato eu errei, porque a gente erra. Claro. Então, cabe eu entender, espera aí, qual o comportamento meu que está sendo rejeitado? O que está fazendo com que eu seja rejeitado? E aí cabe a mudança, porque comportamento a gente muda, a gente molda, a gente modela. E às vezes nós ficamos chateados com as pessoas, porque a rejeição só existe quando eu crio expectativas. Sim. Se eu não tenho expectativas, não tem rejeição. Então, eu pedi, sei lá, eu fui comprar alguma coisa numa loja e a moça simplesmente virou as costas para mim, eu fiquei chateado, mas eu esqueci daquilo. Mas quando é uma pessoa que eu gosto muito, quando é uma pessoa que eu crio expectativa e essa pessoa me rejeita ou fala alguma coisa sobre mim, do meu comportamento e tal, isso cria uma coisa grande porque eu esperava mais daquela pessoa. Sim. Então, o namorado, o marido, a esposa tal, não me deu a atenção necessária, um pai, uma mãe, um filho que não dá a atenção necessária. Então, eu me sinto rejeitado. Então, a rejeição ela sempre tem a ver com as expectativas que eu crio. Sim. E tem que bater nessa tecla, porque hoje é um problema das pessoas. Se você não se conhece mesmo, não se entende mesmo, você não vai entender nunca as expectativas que as pessoas
esperam de você. Porque você é fantástico, mas você tem coisas que precisa mudar, e por isso algumas pessoas estão te rejeitando. Sim. E por isso algumas pessoas estão se afastando de você, porque há coisas que você precisa mudar. Exato, concordo então, plenamente. O que o pastor colocou... e pode comentar aí, viu, gente? Comenta que nós lemos tudo. O Nando aqui. tá aqui na... Tá, a gente lê tudo. É bom que ajuda a gente na conversa. Tá acompanhando aqui no chat. Isso, acompanhando aqui. Então, é isso. Então, às vezes não é a minha pessoa, Sim. mas é o meu comportamento. E aí cabe mudança. Cabe Exato. mudança muito, né? Então, assim, Nando, pra gente, essa primeira parte onde a gente tá abordando essa rejeição, para nós passarmos aí os passos, né? Primeiro, entenda que a rejeição, muitas vezes, ela está ligada ao que o outro tem e não o que você carrega. Uhum. Existe esse tipo de rejeição. Então, entenda isso e tire um pouco do peso. Sim. Entenda também que a rejeição, ela pode ser, como o pastor trouxe para reflexão, rejeição do seu comportamento. E aí cabe análise e mudança. E aqui nós estamos falando, e existem diversos tipos de rejeição. Rejeição no relacionamento, rejeição social, rejeição profissional, diversos tipos. E aqui nós estamos falando desses tipos de rejeição. Sim. Esses tipos onde acontece de forma, digamos, mais superficial, talvez. Sim. De forma mais branda, eu diria. E é isso. Para esse primeira parte, eu diria que entenda isso. Entenda que as pessoas, às vezes... não rejeitam você, mas sim seu comportamento. Entenda que às vezes essa rejeição é mais branda do que você imagina, porque tem um desencontro de expectativa com a realidade. Então, Sim. entenda isso e supere. Agora eu queria trazer para a nossa discussão, nessa segunda parte, uma rejeição mais profunda, que aí não tem tanto a ver com... o que eu fiz, então, o meu comportamento, e nem tanto comigo, mas tem uma rejeição familiar. Eu queria trazer a rejeição familiar, que quando um pai rejeita o filho, uma mãe rejeita um filho, quando existe essa rejeição dentro do próprio lar, e isso causa profundas marcas na vida emocional, na alma das pessoas, verdadeiros buracos emocionais na alma das pessoas. Sim. Pessoas que não conseguem avançar na vida por ter sido rejeitada quando era criança, ou jovem, ou adolescente, por alguém que deveria demonstrar ali todo o amor, todo o afeto. Então, essa rejeição social, ela de certa forma, ela é mais branda. Porque as pessoas, por mais próximas que elas sejam minhas, elas não são tão próximas como um pai, como uma mãe. Então, eu queria trazer para a nossa discussão agora, Ana, dessa rejeição que causa essa marca profunda dentro de nós. Como a gente encarar isso, como a gente superar isso, como a gente viver com isso, porque não tem como mudar. Se meu pai me rejeitou, se minha mãe me rejeitou, não tem como eu mudar isso. Isso aconteceu já, essa marca está em mim. E não é culpa minha. E não é culpa minha. Como viver com isso, como fazer com que minha vida cresça, avance e como superar isso? Queria trazer isso para a nossa segunda parte. E isso é interessante, porque existem muitas pessoas que sofreram essa rejeição Muitas. familiar. Existem muitas pessoas que por alguma razão, e até hoje não entendem por quê, ou se perguntam qual é a minha culpa, por que assim, se questionam, comigo? Né? Se questionam demais. E não existe mágoa maior, que tatua mais daquele jeito que não sai, do que uma mágoa paterna, uma mágoa materna. E quando somos pais, a mágoa referente a filhos que falam coisas que nos rejeitam, isso dói também. Ou seja, esse âmbito todo familiar é um âmbito que o processo é muito doloroso. Causa marcas muito profundas, rejeição, né? E essa rejeição pode vir por diversos motivos. Essa rejeição pode vir por um casamento indesejado, ou por uma relação indesejada, uma gravidez indesejada. Essa rejeição pode ter vindo por um pai ausente, por uma mãe exigente. Essa rejeição pode vir por uma depressão. Essa rejeição pode vir por paixões. Essa rejeição pode vir por diversos motivos. Sim. Só que ela existe. E quem é vítima dessa rejeição não tem culpa. Não tem que fazer ali no ato, né? Não tem ele o que não mudar, tem. não tem o que... Não tem o que fazer. Só que essas pessoas sofrem. E quando nós trazemos a rejeição social primeiro,
é interessante que a rejeição social, na maioria das vezes, ela é reflexo de uma rejeição familiar lá atrás. Sim. Então, a pessoa que se sente muito rejeitada hoje, ou que ela faz de tudo para não ser rejeitada, aquela pessoa que tá sempre ali buscando agradar todo mundo, buscando fazer com todo mundo assim, essa pessoa, na maioria das vezes, sofreu uma rejeição familiar lá atrás. Busca suprir. Então, fato é que a rejeição familiar ela é muito forte. O fato é que ela marca muito a vida. Sim. Ela traz consequências para a vida. Só que aí vem a grande pergunta, né? Vamos fazer o que com isso? Afinal, a minha vida está sentenciada a eu viver do jeito que eu vivo, porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Exato. Porque eu fui rejeitado pela minha mãe. Essa é a consequência da minha vida. Viver esse sofrimento. Causa até uma indignação, né? Sim, as pessoas... Quem sofreu pode até ter uma indignação. Sim. E vindo até aqui, o nosso estúdio, que é sua casa também. Vindo até aqui, eu senti fortemente no coração de falar sobre isso, porque Sim. eu entendo que é uma dor tão profunda essa rejeição, e eu creio que ela é mais comum do que a gente imagina. Ela é uma dor tão profunda que eu li um livro que uma certa pesquisa fez uma tomografia do cérebro, e as áreas que são ativadas quando a pessoa é rejeitada são as mesmas áreas de quando você sente realmente dor física. Sim. E um exame feito no coração também mostrou que o coração se enfraquece, o músculo do coração ele perde suas forças quando a pessoa ela é rejeitada. Então, tamanha é a marca que isso causa. Então, eu queria comunicar com você agora que nos ouve, você que se sentiu rejeitado, que se sentiu rejeitada e vive com isso hoje, e tem as marcas em sua vida hoje, busca aceitação de outras pessoas porque não teve isso no âmbito familiar, saiba que não é esse o caminho, não é tentar agradar os outros, porque isso vai continuar e vai te fazer entrar em um ciclo. Não, é entender encarar que sofri a rejeição, fui vítima desse mal, fui rejeitado, encarar, não tenho o que fazer. Mas eu posso ressignificar isso, como o Nando trouxe para a gente muito brilhantemente, ressignificar isso. Isso pode ser porque meus pais, eles tinham algum tipo de doença, alguma depressão. Voltamos às razões do outro, né? Exato. Pode ser que entenda o outro, ressignifique tudo isso. Sim. Use... pode ser porque seus pais tiveram você trouxe uma união que não era a desejada, diversos outros motivos, mas ressignifique isso. Use isso para você poder ajudar outras pessoas que também passaram, porque o passado, uma vez superado, ele te dá autoridade para o futuro. Então, ressignifique a sua rejeição. Quando a gente fala de ressignificar a rejeição, algumas pessoas podem estar nos assistindo, nos ouvindo no Spotify e falando assim, mas eles não sabem o que eles estão falando, porque eles não tiveram o pai que eu tive. Eles não tiveram a mãe que eu tive. Então, as pessoas estão enraizadas na rejeição e uma raiz de amargura, porque é isso que a rejeição causa. A rejeição causa amargura. O fato é que nós falamos que o filtro da rejeição ele é muito interno, o filtro da rejeição ele é muito meu, né? É eu que faço o filtro da rejeição. E as pessoas me rejeitam pelas razões delas. Sim. Só que cabe a mim receber essas razões, né? Cabe a mim o que fazer com elas. Como eu vou receber essas razões? Então, quando nós falamos das pessoas, e você falou disso, as pessoas entregam o que elas têm. Sim. O seu pai te rejeitou porque era o que ele tinha. Teu pai te deu o que ele tinha. Ele não tinha mais para te dar. A sua mãe te deu o que ela tinha, ela não tinha mais para te dar. Foi pouco? Foi. Você tem culpa? Não. Mas e agora? Você tem sua vida. Isso. Então, essas coisas que precisamos entender, que às vezes não recebemos o que precisávamos receber. Só que a culpa não é sua mesmo. A culpa, e aí não adianta colocarmos a culpa em quem ou não.
mas quem rejeita tem razões fortíssimas para rejeitar, que deveria cuidar delas também, mas às vezes não pôde. Não tiveram oportunidade. Então, e não é defender quem rejeita ou não. É a só questão analisar não o é analisar para a sua vida, para que você se sinta mais leve, porque a culpa não é sua porque você foi rejeitado. Isso. Ótimo, só que não há nada que você possa fazer para mudar lá atrás. Isso. Porque quem faltou com você, quem não te deu, não tinha mais para te dar, porque as pessoas dão apenas o que elas têm. E as expectativas que você criou sobre seus pais, as expectativas que você criou sobre as pessoas não te surpreenderam, é por isso que você está frustrado. Mas existe uma palavra bíblica que é sempre de ir adiante, sempre para ir avante. Então, ressignificar é entender que você não recebeu não por você. O seu pai não te deu não é porque você não merecia. O seu pai não te deu não é porque você não podia. O seu pai não te deu, a sua mãe não te deu por razões deles. Você é especial, único, da maneira como Deus te fez. E você não precisa provar nada disso a ninguém. Né? As pessoas não precisam viver buscando a solução dessa rejeição paterna nas pessoas, e eu preciso ser amado porque, na verdade, eu não fui amado pelos meus pais, então eu tenho essa procura de ser amado e muito amado, e essa busca nunca vai parar. Sim. Você foi rejeitado porque a pessoa que te rejeitou não tinha mais para te dar, embora você merecesse muito. Sim, né, Gui? Exato. Então, essa questão é muito assim. Então, Deus já prevê a imperfeição das pessoas. A rejeição nos leva ao perfeccionismo, né, Guilherme? Sim. A rejeição nos leva a queremos sempre ser mais e mais e mais, porque nós temos que agradar os outros. Sim. Né? E Deus ali inspira o salmista a falar assim, ó, que mesmo que seu pai e sua mãe te rejeitem, Exato, olha aí, ó. eu não vou te rejeitar. Ou seja, Deus já prevê que poderia haver uma rejeição, que as pessoas não são perfeitas, Sim. mas Deus nos considera tão especiais que mesmo que meu pai, minha mãe, que não deveria me rejeitar, Deus não me rejeita. Pois é. É muito legal isso, né? Exato. Isso é o digamos assim, mudar a perspectiva. Entender que as pessoas são falhas e nelas nós vamos encontrar dificuldades. Sim. Mas quando olhamos para Deus, Ele vem e... João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nós não fomos rejeitados por Ele. Nós fomos muito amados, por sinal. Sim. Então, os passos que eu colocaria para você que foi rejeitado e sofre com isso encare. Não tente fugir, não tente camuflar. Encare, reconheça. Reconheça que houve uma falta, uma falha. E ressignifique isso, como o Nando trouxe muito bem para a gente. Mude a perspectiva. E ressignificar perdão, né? Isso, exatamente. É isso aí. O quarto ponto. Perdoe quem fez isso. Porque o perdão, quando a gente libera o perdão, embora o perdão ele faça bem para quem eu estou liberando, o Nando me feriu, eu perdoo o Nando. Isso faz bem para ele. Ele está livre. Mas isso faz muito bem para mim. Sim. Agora eu consigo avançar, agora eu consigo viver livre daquilo que aconteceu. E perdoar não é esquecer, mas é pôr um curativo ali. É colocar ali um remédio. Perdoar é colocar aquele acontecimento no devido lugar. E qual lugar é esse? Aquele lugar que não impede a minha vida. Aquele lugar que não influencia os meus relacionamentos. Então a rejeição, encare, mude a perspectiva, ressignifique, perdoe quem te rejeitou. Eu diria esses seriam os passos. Coloque essa rejeição no devido lugar e siga a vida de modo que ela não te influencie nem nos relacionamentos, nem na sua vida espiritual. É como assim, a rejeição vem e faz um buraco em sua alma, em sua saúde emocional. Colocando ela no devido lugar, perdoando quem te rejeitou e colocando a rejeição no devido lugar, é como se esse buraco ele fosse se tampando aos poucos. Não é rápido, não é fácil, é um processo como tudo na vida. Mas é preciso fazer isso, porque se nós ficarmos enraizados, como o Nando traz, nessa fase da vida, nesse acontecimento, nós vamos ficar enraizados literalmente. E alguém já viu árvore andando aí? A árvore não anda. Você é um ser humano, você tem que andar. Então, assim, decida perdoar quem fez isso.
Encare verdadeiramente. Fala, hoje é um ponto de mudança. Fui rejeitado por quem mais precisava me amar, mas hoje é diferente. Agora eu faço diferente. Agora eu perdoo quem fez isso, coloco no devido lugar, o buraco da minha alma é fechado, então eu consigo amar, então eu consigo me relacionar, então eu consigo avançar. Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo vai dizer assim, suportem uns aos outros e perdoem. Então, suportar as pessoas e perdoar as pessoas, né? Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então, porque quando nós levamos para o âmbito espiritual, a palavra é clara ao dizer e verdadeira que nós não merecíamos salvação. Sim. Pela pessoa que somos. Nós não merecíamos salvação porque somos pecadores, somos falhos, imperfeitos, e mesmo assim, Deus nos perdoou. Então Paulo vai falar assim, suportem, perdoem, porque vocês não mereciam, mas Deus perdoou vocês, então vocês devem perdoar também. E perdoar, não tem essa facilidade em perdoar. Para perdoar precisa ressignificar. Para perdoar precisa entender as razões do outro. Sim, é um por processo, que né? o outro não quis meu abraço? Por que o outro não me deixou plantar as flores? Por que o outro fez isso? Entenda as razões. Existem razões que fazem com que o outro te rejeite. Essas razões não são suas. Então ressignifique. Entenda que as pessoas são falhas. Entenda que as pessoas são diferentes. Entenda que as pessoas têm defeitos. Ressignifique isso, faça tudo diferente e prossiga sem viver um amor de migalhas. O rejeitado, eu vou repetir isso, ele vive sempre nessa migalha, procurando amor. Existem pessoas se relacionando com muitas pessoas porque ela procura aquele pai que a rejeitou. Existem pessoas muito iradas com outras pessoas porque ela vê nas pessoas aquela mãe que a rejeitou. Sim. Existem pessoas totalmente frustradas e vazias porque, na verdade, elas são assim porque elas não encontram um amor que faltou na infância. Então, no mesmo capítulo de Colossenses, né, no verso 4, do verso 14, eu falei do verso 13, a palavra vai dizer assim, acima de tudo, revistam-se do amor. Sim. Então, amor não é simplesmente dizer eu te amo. Amor é entender as pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. É entender que você é diferente, que você falha comigo, que você, às vezes, não consegue dar aquilo que eu mereço. Mas, mesmo assim, eu preciso de você. Eu preciso suportar. Eu preciso viver. A sua vida, você não precisa da aprovação das pessoas. Você não precisa que as pessoas olhem diretamente para você. Você tem a capacidade de viver de uma maneira própria, independente do que falaram sobre você, do que fizeram com você. Então, viver sem rejeição não significa que não fomos rejeitados. Sim. Viver sem rejeição é uma vida de ressignificar, entender o outro, as razões do outro, entender que o outro é falho. E algumas vezes, por mais que eu mereça, ele não consegue dar aquilo que eu realmente preciso. Entender isso é conseguir viver e é conseguir perdoar. Exato. Isso é conseguir perdoar. Isso. Não é? Perdoar não é esquecer. Perdoar é dizer, é entender isso. Você não me deu mais, Guilherme, porque você não tinha mais para me dar. Entende? Exato. Então, é bem legal quando a gente consegue pensar nisso e praticar isso, né? Isso, praticar é um grande segredo para todas as coisas, né? Nós temos muita informação, sabemos de tudo, mas não praticamos às vezes, né? Então, meu convite é que você coloque isso em prática, embora seja difícil, supere isso. E eu queria colocar um outro ponto até. Independente de onde nós estivermos, independente de qual situação, independente de qualquer coisa, sempre haverá motivos para enxergarmos a rejeição. Por isso é importante entender ela, ressignificar, que é o que nós estamos dizendo, perdoar aqueles que fizeram, colocar ela no devido lugar, porque senão nós vamos parar de novo. Sim. Às vezes a gente está tratando aqui com alguém que está animado, nossa, então, ok, eu vou passar por esse processo. Deixa eu te contar. Daqui a algum tempo, mais para frente, você vai provavelmente ser vítima de novo dessa rejeição. Sim. De outra rejeição, Claro. de uma rejeição. Então é importante entender que em todos os âmbitos nós estamos sujeitos a ela. Mas quando o Nando traz viver sem a rejeição, é viver sem o efeito dela. Ela não me paralisa mais,
ela não me dói mais, agora eu estou revestida, minha mente está revestida, meu coração está revestido, eu entendo o que é rejeição, eu entendo isso que o nosso papo trouxe de forma muito profunda, eu entendo que a rejeição ela tem a ver com o outro, eu entendo tudo isso, então eu passo a viver amando as pessoas e perdoando elas. Sim. E não fico parado. Isso é interessante. Nós estamos falando aqui, as pessoas estão falando, o perdão liberta. Olha só, para perdoar uma rejeição, precisamos ressignificar. Então, para perdoar é necessário colocar no lugar da outra pessoa, ou seja, empatia. Isso. Empatia. Empatia, algumas pessoas interpretam empatia como sendo apenas... você sofre, eu entendo. Não, empatia é conseguir entender aquele que me fez sofrer. Então, empatia vai longe. Uhum. Não é só entender empatia. Eu tenho empatia por você. Se ter empatia por quem me fez sofrer é difícil, mas é o necessário. Quando você tem empatia por quem te fez sofrer, você entende quais foram as razões. Existe sempre uma razão. E você acaba entendendo essa razão. E aqui, olha só, que interessante aqui, que escreveram pra gente aqui, ó, sobre rejeição, cadê? Rejeição de filhos. Filhos que às vezes não conseguem entender os pais. Existem filhos, escreveram pra gente aqui, ó. Nossa, bastante. Existem filhos, filhos às vezes são rejeitados, mas também filhos pensam que são rejeitados, mas não é real. Isso é verdade, Sim. Porque filhos têm desejos e vontades próprias que eles pensam que os pais não fizeram por eles, mas na verdade os pais fizeram, mas talvez não fizeram da maneira que eles gostariam que fizessem, né? É o alinhamento de expectativa com a realidade. Sim, né? Então eles pensam que foram rejeitados, mas não foram rejeitados. Isso é muito interessante. E aí, o processo de rejeição, o processo, aliás, de lidar com a rejeição, ele é igual em todo tipo de rejeição. Dessa rejeição social que nós falamos, Sim. Dessa rejeição familiar que nós falamos, mas também da rejeição amorosa. Quantas pessoas vivem com dificuldade porque se sentem rejeitados porque uma pessoa terminou um relacionamento com ela, porque ela foi traída, porque ela gosta muito de alguém, essa pessoa, e esse alguém não gosta dela, então ela traz também essa rejeição. Existem pessoas numa rejeição amorosa, assim, vivendo porque aquela pessoa não quis, ou porque aquela pessoa fez mal a ela num relacionamento amoroso ou num relacionamento de amizade. Uhum. Alguém que entrar, então essa pessoa se sente rejeitada. E todos esses princípios que nós falamos aqui, você precisa levar para a sua vida de amizade e a sua vida amorosa. As pessoas entregam a você aquilo que elas têm condição de entregar e nem sempre é aquilo que você merece. Então, uma pessoa que te deixou, uma pessoa que te abandonou, as razões são delas, não são suas. É claro que quando nós falamos de relacionamento, sempre tem culpa em ambos os lados, mas nós temos que tomar cuidado para não tomar a culpa totalmente para nós. Então, uma pessoa que me deixa, ela me deixa por razões dela, e muitas vezes essas razões não são minhas. Essas razões são exclusivamente delas. Então, essa rejeição também há pessoas que não conseguem confiar em mais ninguém. Elas Exato. não conseguem ter outro relacionamento. Elas não conseguem fazer nada mais. A vida não anda, né? Não anda. Fica enraizada. Isso. Então, ela acha que ninguém é digno de confiança mais. Ela pensa todo esse tipo de coisa. E enquanto, na verdade, ela precisa também fazer esse filtro interno das coisas externas que acontecem. Gente, a vida é baseada no interno, naquilo que você reconhece, não naquilo que os outros veem. Enquanto nós não pararmos de basear a nossa vida naquilo que as pessoas acham, que as pessoas fazem para mim, que as pessoas pensam sobre mim, então a vida não vai ter um sentido real. Então, essa rejeição, pessoas que te rejeitam de amizade, pessoas que te rejeitam num relacionamento amoroso, o princípio é o mesmo. As razões não são suas. E não são todas as pessoas que fazem isso. Não são todas as pessoas que não vão gostar de você, que vão trair você, que vão fazer algo com você. As pessoas, existem pessoas boas. Sim. Então, a rejeição traz medo de se relacionar,
Cuidado com isso. O medo de se relacionar pode fazer com que você viva sozinho. E a escolha é própria. Sim. Porque o fato de você ter sido rejeitado por alguém não significa que todos vão fazer a mesma coisa com você. Isso é quando você traz esse filtro interno, né? Então, Sim. é um ponto interessante para colocar, porque tem muitas pessoas sofrendo por isso também, né? O relacionamento amoroso, ele causa grandes marcas Sim. mesmo. Nossa, isso aí é algo que... Nossa. E assim, falando dos relacionamentos amorosos, quantas pessoas tentam ferir o próximo porque foram feridas? Isso vai gerando um efeito bola de neve ali que não passa. Porque eu fui ferido, porque eu fui rejeitado, agora eu te pressiono de tal forma que você agora... Você não era ferido até então. Sim. Mas agora o meu companheiro agora é ferido porque eu feri ele. E aí agora ele termina esse relacionamento e vai ferir outra pessoa. Sim. Então, assim, é preciso fazer uma pausa e fazer... E aqui alguém escreveu sobre a inteligência emocional e colocar isso em prática. Colocar o equilíbrio. Colocar o equilíbrio em prática e dar uma pausa nisso, porque senão a gente não vai parar. Não vai. Então, quando eu falei do texto de Isaías 61, lá no começo, quando nós começamos a conversar aqui, que Deus compara a gente a árvores, e árvores têm raízes, e se as raízes não forem boas, a árvore não será o fruto, muito menos. Né? Efésios, no capítulo 3, verso 17, Paulo vai falar assim que nós precisamos estar arraigados, ou seja, as nossas raízes firmadas no amor. Amar alguém, muitas vezes, é deixar essa pessoa ir. E a rejeição, quando o medo da rejeição, eu não deixo pessoas irem embora. Sim, eu aprisiono. E eu aprisiono, e aí eu vivo do amor de migalhas, como eu estava dizendo. Amar alguém é perdoar. Amar alguém é entender as razões dela. Amar alguém também é fazer coisas por ela. Sim. Então, se as raízes da nossa árvore estiverem firmadas no amor, na compreensão, tudo isso é difícil. Tudo isso é difícil. Mas se você não conseguir praticar isso, se você não conseguir fazer isso, se você não conseguir praticar amor, se você não conseguir dar amor, se você não conseguir ter suas raízes firmadas no amor, então você vai viver essa raiz de amargura baseada em uma ou todas as rejeições que você teve. Quer se livrar das rejeições, dos impactos da rejeição? Viva amor de verdade. Viva perdão. Viva compreensão. Viva empatia, como nós ouvimos bastante aqui. Sim. Viva entendendo o outro, mas se amando, entendendo que você tem motivos para que outras pessoas não te rejeitem. Sim, né? perfeito. Isso é muito legal. É isso aí. Tem mais alguma coisa para nós, Gui? Como é que tá o chat? O chat tá legal aqui. Vamos ver o que a gente Será que mandaram tem superchat pra gente? Não, superchat. Mande superchat, pessoal. Nós temos que pagar o Matheus no final aqui. Ô, Nando, eu tava pensando, o exemplo de José. Eu falei, gente, eu não vou usar o exemplo de José de novo. Mas José, gente, tudo se a gente olhar a história de José, José é exemplo pra tudo. José é exemplo pra recomeço, José é exemplo pra todas as coisas, pra fé, pra como resistir à tentação. José. Se você não conhece o José do Egito, leia a história de José. Ele é exemplo pra tudo. José foi o cara rejeitado pelos irmãos. José foi rejeitado pelos de casa. José foi rejeitado pelos próximos. A vida de José, meu Deus, só ele para saber o que ele sofreu pelos seus irmãos. Teu irmão queria te matar, teu irmão queria te vender. E José, a vida dele avança, porque ele coloca esses passos que nós colocamos aqui em ação. José libera perdão e nós vemos isso fica evidente quando ele encontra os seus irmãos lá na frente e dá abrigo, mantimento, proteção, dignidade em uma terra onde todos estavam perdendo essas coisas. José mostrou um coração perdoador. Então José colocou isso em prática. A gente não vê José remoendo isso durante o percurso da vida dele. Então José ressignificou tudo aquilo que aconteceu. José mudou a perspectiva. José colocou tudo isso em prática. Fez o filtro interior, viu que não era ele. Exatamente. Viu que o problema e a questão era a inveja de seus irmãos. Então José do Egito, ele pode ser exemplo, mais uma vez, para nós, nesse bate-papo.
Então medite na história dele, coloque esses pontos em ação e avance. É isso aí. Escreveram pra gente aqui, ó, abandono é a maior rejeição. Realmente o abandono ele é difícil, mas aí quando a gente fala de abandono, e por isso que eu li esse comentário aqui, nós voltamos na mesma tecla. Você foi abandonado, mas você não merecia ser abandonado. Sim. Quem te abandonou foi o que ele pôde dar naquele momento. Sim. E não foi o suficiente o que ele pôde dar, mas o que ele pôde te dar foi abandono. Só que Deus te deu vida, Deus te deu inteligência para que você viva hoje, apesar do abandono. E você não precisa entender que você é digno de abandono, que todas as pessoas vão te abandonar, ou que você também precisa repetir esse abandono. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem algumas pessoas que são rejeitadas e elas repetem o comportamento e rejeitam também. Exato. Né? Então, tomar cuidado com isso. Se colocar, entender o outro, se amar primeiro, para depois amar as pessoas, perdoar, ressignificar, seguir em frente. Perfeito. É isso aí. É isso aí por hoje, Guilherme? É exatamente isso por hoje. Eu queria saber se vocês gostaram. Já que a gente está aqui no chat ao vivo, então já comenta aqui. Fala pra gente se vocês gostaram. Olha que legal uma pergunta aqui. Vou responder essa pergunta aqui, ó. Ciúmes gera rejeição? Olha só, se ciúmes gera rejeição. O ciúmes, geralmente, ele é um medo da rejeição. Ou quem é muito ciumento ou foi rejeitado. Ou ele tem medo da rejeição, então às vezes ele é muito ciumento, mas o ciúmes gera rejeição sim. Quem é ciumento ao extremo, ele faz com que... Porque o amor é um reforço. A pessoa que te ama, ela te ama porque você faz coisas a ela que fazem com que ela te ame. Quando você é ciumento demais, você desconfia muito daquela pessoa e aquela pessoa ela se sente ofendida porque ela não faz aquilo que você diz que ela faz e ela então começa a perder todo o interesse por você e ela te rejeita. Ela então, se afasta de você. Ciúmes causa rejeição, causa muito rejeição. Exato, concordo plenamente. É isso aí. Então, muito bom por hoje. Eu acho que é isso aí, o nosso assunto. Eu espero que esse assunto, para quem precisa entender e começar a vida de novo, apesar da rejeição, eu espero que faça diferença na sua vida, como todos os outros que a gente tem falado aqui. Não se esqueça de mandar para nós o seu desejo, algum assunto que você queira que a gente fale aqui nos próximos dias, nos nossos próximos encontros. Sim, nós vamos estar certeza. Comentando. Daqui 1 hora e pouco, mais ou menos, esse episódio está no Spotify. Hoje eu prometo cumprir eu prometo cumprir. O Matheus está rindo lá atrás. Mas hoje eu cumpro, hoje dá tempo. A semana passada eu estava atropelado. Fala 2 horas, vai. 2 horas. Daqui 2 horas o episódio está no Spotify. Para você poder compartilhar. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Mande esse vídeo para mais pessoas. As pessoas vão se livrar dos impactos da rejeição. Não é isso, Guilherme? É isso aí. Encare a rejeição, saiba que ela exista, enfrente ela, ressignifique, mude suas perspectivas, perdoe quem te rejeitou e avance. Não pare. A gente foi feito para caminhar, para evoluir. A gente foi feito para avançar, então não pare. Não pare. Não pare, apesar da rejeição. Exato. Viva. Você pode viver melhor. Siga a palavra de Deus, siga esse caminho, siga esse manual de comportamento, porque essa é a palavra que muda, com certeza vai mudar a sua vida. Muito obrigado. Nós te agradecemos. É isso aí. Obrigado pela audiência. Obrigado, Matheus Fernandes, mais uma vez. Até a próxima, gente. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau.